Oi, tudo bem com vocês, gente? Voltando por aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. E fiquei um tempo sumida, né? Quem é vivo sempre aparece e está de volta. E eu te convido a pegar o teu cafezinho aí, porque agora é de manhã cedo, né? Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas um cafezinho é sempre bom, né? Eu não sei se por aí tá frio, mas por aqui tá frio. Tá bem friozinho. Vou voltar com os vídeos no canal, vou explicar pra vocês porque eu sumi, né? Gente, eu tive uma... Vocês podem ver que eu ainda tô um pouco, né? Um pouco congestionada, que agora que tá começando a sumir esses vestígios. Tive uma gripe com pneumonia, um começo de pneumonia, uma pneumonia, não sei dizer pra vocês, mas fiz raio-x, fiz exames, enfim. E aí tive que tomar 2 tipos de antibiótico, xarope, inalação, bombinha, tudo que vocês imaginarem aí. Esses dias a minha bancada aqui só tinha remédio, misericórdia, Jesus. Mas graças a Deus eu tô bem melhor. Eu fiquei praticamente sem voz aí na semana passada, semana retrasada, não sei. Porque hoje é segunda-feira, então foi semana retrasada. Ai, não lembro, gente. Em uma dessas semanas aí que eu sumi, eu fiquei praticamente sem voz. Eu tinha muito coisa no pulmão. E tava tipo assim, eu não conseguia, não tinha nem voz. Comecei com uma dor de garganta e virou pneumonia. E eu fiquei aqui trazer um devocional rapidinho pra vocês. Senti no coração de vir compartilhar algo com vocês e vim aqui. Eu resolvi colocar a touquinha pra ver, porque meu cabelo não tá muito legal hoje, gente. Tem dias que o nosso cabelo parece que ele não tá muito legal. Mas eu vim compartilhar algo com vocês, né? Sobre esses dias assim. Foram dias bem difíceis, assim, sabe? É muito ruim ficar doente, eu não conseguia fazer nada, sabe? Sentia muita dor no corpo, tossia o tempo inteiro, tossia muito. Quando eu começava a ter crise de tosse, eu começava a tossir, eu não parava mais, sabe? Assim, era coisa de louco, assim, muito ruim mesmo. As lutas da vida, elas vão acontecendo, né? Parece que quando a gente tá passando por alguma luta, parece que vem uma atrás da outra, né? Enfim, só resumindo pra vocês, né, de algumas que a gente passou. Eu, desse jeito, né, indo pro hospital, né, pra me consultar, pra ver resultado, pra fazer exame. A gente tava indo, né, e o pneu da nossa bis furou no meio do caminho, assim. E às vezes a gente olha assim pra essas situações e pensa, meu Deus, mas parece que é uma coisa atrás da outra, né? Tipo, quando começa uma provação, vem uma outra. E depois que passa a gente olha assim, meu Deus, como que eu venci? Né? E aí ontem eu tava, assim, bem desanimada mesmo. Bem desanimada, assim, porque eu acho que esses dias, assim, que são difíceis, eles vão nos calejando, né? Não sei. Vão deixando a gente, né, desanimada. Eu não tava conseguindo ter um tempo de oração de qualidade, ter tempo, assim, de me debruçar na palavra. Eu não tinha vontade, não tinha ânimo. Minha vontade era só dormir. E que toda essa coisa passasse, sabe? E aí ontem eu choramingava assim pro Senhor que tava cansativo, sabe? Os dias e que eu tava sem esperança, desesperançosa, desanimada. Não tava animada pra começar outra semana, sabe? E sem vontade mesmo, assim, de buscar o Senhor. Eu tentei pela manhã, não consegui. E acabei desistindo, indo fazer outras coisas. E aí depois à tarde eu voltei para aquele lugar, sabe? Depois de muito relutar, assim, de entender que de fato não tem para onde eu ir, sabe? Não tem quem me conserte, não tem quem me dê esperança, não tem quem me dê alegria, não tem quem me satisfaça, não tem o que faça isso que não seja Deus, não tem quem me renove que não seja o próprio Deus, sabe? E aí eu fui pro Senhor, assim, e chorei ao Senhor aquilo que estava no meu coração, contei pra Ele o que estava me afligindo, o que estava me incomodando e comecei a ir na palavra, né, atrás de textos bíblicos,
e ler textos, vários textos, assim, tava lá em Salmos principalmente. Um texto, assim, que eu gosto muito é o Salmo 51, que ele fala, né, me devolve a alegria da salvação, né, que por mais que eu tenha, por mais que eu esteja passando por muitas adversidades, por muitos problemas, por muitas dificuldades, por mais que eu não tenha aquilo que muitas vezes eu quero, por mais que eu peça, o Senhor me dê, enfim, não sei qual é a sua circunstância, né? Mas nós todos estamos passando por circunstâncias, nós todos temos problemas, dificuldades, coisas para enfrentarmos todos os dias. E eu sempre, quando eu tô assim, desanimada, o próprio Espírito Santo me lembra desse texto, sabe? Me devolve-me a alegria da salvação. Que é o quê? É eu me alegrar por eu ser salva, sabe? Porque o que muito é pregado hoje é que Deus vai te honrar, é que Deus vai te abençoar, é que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, sabe? E não que Deus ele não seja poderoso para nos dar aquilo que Ele quiser nos dar. Só que quando os nossos olhos estão fixos naquilo que Deus pode ou não fazer, naquilo que eu quero ou não, naquilo que nos bens, nas coisas, no dia mal, no dia quando eu não tiver essas coisas, no dia em que essas coisas não me trazerem alegria e satisfação, o que eu tenho, sabe? O que eu tenho? Eu tenho a salvação. Eu tenho a alegria da salvação, eu tenho a salvação, que é o mais precioso. E aí eu disse isso pro Senhor, né, assim, fiquei meditando nesse texto, declarando ele, sabe, e pedindo, Senhor, devolve-me a alegria da salvação, que os meus olhos estejam na salvação, que os meus olhos se alegrem porque eu sou salva, porque eu sou remida, porque eu sou amada pelo Senhor, e não tem nada mais precioso do que isso, não tem nada que o mundo possa dar, que as minhas mãos possam tocar, que seja mais precioso do que isso, sabe? E aí eu disse pro Senhor quanto eu tava sentindo como se eu estivesse me esmagando, sabe? Eu tenho meditado nisso em relação às oliveiras, né? Pra fazer o azeite, enquanto as uvas elas são esmagadas pra fazer o azeite, né? Eu dizia pro Senhor, essa foi a minha oração desses dias, sabe? Senhor, eu me sinto esmagada pelo Senhor. Eu me sinto como se eu estivesse me espremendo, me esmagando, me esmagando, me esmagando. Eu fiz essa oração, né? Disse pro Senhor quanto tava difícil. Os dias, a vontade, o ânimo. Às vezes a vontade de só ficar na cama. E, enfim. E aí os dias chuvosos e frios, eles não ajudam muito, né? E aí, beleza, eu terminei de fazer esse tempo. Orei, né? Cantei uns louvores. E depois fui tomar banho pra me arrumar pra ir pro culto. O que já fazia, assim, 2 semanas que não ia. Muito ruim, gente. Horrível ficar sem ir pra igreja. Horrível. Eu amo estar lá e eu digo pra vocês o quanto eu sou renovada quando eu estou lá. Sabe? Quando a gente canta os louvores, quando a palavra é pregada, quando você conversa com as pessoas, com os irmãos em Cristo e vê que eles também estão enfrentando situações que não é só você, que eles também estão enfrentando outras coisas de forma diferente, situações diferentes, em intensidades diferentes, mas que eles também estão enfrentando. E que o mesmo Deus que o sustenta é o Deus que te sustenta, sabe? Isso é uma das coisas que me renovou no dia de ontem, assim, em que eu me sentia fraca. E eu fui alimentada, assim, eu sinto como se o Senhor tivesse me vivificado, sabe? Como se Ele tivesse soprado fôlego, assim, de alegria e me restaurado, assim, restaurado as minhas forças. Tivesse, como se meu sangue não estivesse correndo nas minhas veias, Ele tivesse colocado de volta o sangue pra correr nas minhas veias, sabe? É muito doido, assim, explicar essa sensação, mas é o que o Senhor faz, né? O que a palavra dele faz, é o que meditar na palavra, o que tá em comunhão com os irmãos faz conosco. Ele nos vivifica, ele nos traz alegria. E as dificuldades, elas não param, os problemas não param,
As provações não param, mas a gente precisa estar sempre sendo renovado dia após dia pelo Senhor. E como a gente faz isso? Indo até Ele. Porque se a gente se entregar, se a gente desistir, não tem pra onde a gente ir. A gente precisa ir até Ele, ir até a fonte da vida, ir até a fonte inesgotável de todas as forças, até a fonte inesgotável de toda a alegria. E aí lá no culto, né, teve os louvores e a palavra. Aí a palavra foi 1 Pedro, versículos 6 e 7. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nem precisava dizer mais nada, né? O texto por si só já disse. Mas eu vou pegar minhas anotações, peraí. O ato de se alegrar com o que Deus está fazendo. Me exulto não na tribulação em si, mas no que Deus já fez em mim através delas. Então, o que Deus está fazendo em mim através das tribulações, o que Deus já fez em mim através de outras tribulações. É por isso que eu me alegro nas tribulações, nas provações, no efeito que elas causam, no que elas mudam em mim, sabe? Não manter meu olhar no presente apenas, mas no que está por vir. Não é para fingirmos que a luta não está aqui, mas entender o que ela vai causar. Consigo olhar para o futuro e me alegrar, sabendo que Deus está comigo? A fé é preciosa, porque essa fé não pode ser destruída pelas provações. Lembram que eu estava meditando em qual texto? Devolve-me a alegria da tua salvação. E aí, mas a fé, a provação comparada à salvação é nada. A aprovação comparada à salvação é nada. A aprovação, ela dura por um período de tempo, e depois passa, e depois vem outra. E ela dura, depois vem outra. Só que a aprovação acaba um dia. Se não for aqui, é um dia, ela termina. Mas a salvação, ela não tem fim. A salvação, ela não acaba. A salvação, ela dura. A salvação é eterna. Vou falar sobre eles colocarem o ouro no fogo, né? Vai falar que vai comparar a fé, na verdade, ao ouro, né? Mas a fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Então, a fé não perece, o ouro perece. O ouro que é palpável, que é tão valioso para os homens, não pode ser comparado com a preciosidade da fé. E vai fazer essa comparação, né? Colocavam o ouro no fogo para tirar as impurezas. E assim é com a gente. Nós somos colocados no fogo. Nós somos colocados no fogo que é a provação, que é a dificuldade, que é a dor, para que as impurezas também sejam tiradas. E assim o Senhor vai nos tornando cada vez mais parecidos como Jesus. E aí o pastor fala algo sobre... ele fala exatamente como eu tava, sabe? Se você tava na sua casa hoje, não sei como você tava, o que você estava passando, o que você falou pra Deus. E eu falo, Jesus amado, o Senhor colocou uma escuta lá na minha casa, pastor. Exatamente como eu tinha dito pro Senhor, que os dias estavam difíceis. E antes de começar o culto, né, eu disse pro Senhor para que Ele falasse comigo. Não importava se Ele me exortasse, se Ele me disciplinasse, a palavra que Ele me desse, não importava o que Ele falasse, se seria consolo, se seria exortação, mas que Ele falasse comigo, que Ele de fato falasse aquilo que eu precisava ouvir, sabe? E a palavra vem como uma confirmação desse renovo do Senhor sobre mim. A consequência da nossa fé é a salvação. E não existe nada mais precioso do que a salvação, do que ter Cristo. Do que ter Cristo. As provações fazem parte do pacote de servir a Cristo. Nós somos ricos, porque a fé que Deus nos deu, ela é preciosa. Créditos à pregação do meu pastor, então essas são anotações do que ele falou. E nós somos ricos, porque a fé que Deus nos deu é preciosa.
Então é por meio da fé que eu estou aqui, é por meio da fé, que é dom de Deus, que é dado por Deus, através de Cristo Jesus, que eu posso me achegar a Ele, que eu posso entender que Ele é mais precioso, que Ele é mais importante, que todas essas coisas são para me refinar, são para me espremer, mas são para que seja tirado de mim o melhor para a glória de Deus e seja separado as impurezas, para que Ele me torne mais como Cristo, dia após dia, para que eu seja mais como Ele e para que eu mantenha os meus olhos nele, para que eu entenda o quão precioso Ele é, o quão maravilhoso Ele é, que Ele não é nada comparado à preciosidade dEle, a maravilhosidade que é ter Ele. E isso na prática é bem mais difícil, é claro, mas é isso que a gente tem que guardar no nosso coração, para que nos momentos difíceis, nos momentos de desânimo, de dor, nós sejamos lembrados, nós sejamos recordados daquilo que nos traz esperança. É trazer aquilo que a palavra diz, é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é isso. E quando nós trazemos essas verdades no nosso coração, nós confrontamos as mentiras de Satanás, nós confrontamos a nossa dor, a circunstância, as dificuldades com aquilo que o Senhor diz. O poder dele é aperfeiçoado na nossa fraqueza e nós somos vivificados, nós somos moldados, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, mesmo que as coisas ao nosso redor ainda permaneçam iguais a que estavam antes, mas interiormente nós estamos sendo renovados. O texto que eu também estava meditando nesses dias, 2 Coríntios 4, 7 a 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aí, lá no 16, vai dizer assim, no versículo 16: Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está sendo renovado todos os dias. E como nós somos renovados? Através da palavra, através das verdades do Senhor, confrontando as mentiras, confrontando a realidade, que muitas vezes é dolorosa, é palpável, que nós vemos, e que às vezes é tão real e que fecha, que venda os nossos olhos para a realidade que Cristo nos traz. E viver por fé é isso, viver por fé é viver crendo em algo que talvez ainda nós não estamos vivendo, em algo que talvez nós ainda não estamos sentindo. É crer que o Senhor está cuidando de nós, é crer que apesar de nós, o Senhor está agindo, apesar de nós, o Senhor nos ama, apesar de nós, o Senhor nos salvou. E nós temos aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais duradouro, aquilo que é mais valioso, aquilo que nenhum dinheiro nesse mundo pode comprar, que é Cristo, é a salvação pela graça. É isso que eu vim compartilhar com vocês. E voltando com os vídeos por aqui, logo mais eu trago mais vídeos para vocês. Quero continuar com os vídeos da nossa organização para os próximos 6 meses, né? Fui barrada e fiquei frustrada também, porque eu queria fazer os meus vídeos, compartilhar com vocês, mas enfim, o Senhor tem um propósito em todas as coisas, nada em vão, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E é isso, eu espero que você tenha sido abençoado, edificado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!